professor Oswaldo e nós vamos continuar a nossa disciplina de finanças corporativas. Agora, a unidade 4, trataremos das decisões de investimento de longo prazo. A última unidade que estudamos, nós tratamos de risco e retorno. Nesta unidade em que trataremos de decisões de investimento de longo prazo, os assuntos que serão abordados estão aí nesse slide introdutório aí. São os motivos para se realizar investimento, as etapas do orçamento de capital, a montagem do diagrama de fluxo de caixa, as técnicas de orçamento de capital e algumas análises especiais que serão mais explicadas em casos específicos na lista de exercícios. Bom, então o primeiro assunto dessas decisões de investimento de longo prazo é um assunto que já vimos lá na introdução da disciplina, quando explicamos as 3 grandes áreas de decisão da administração financeira, das finanças corporativas. Essa organização em 3 áreas de decisão é uma organização didática, uma forma de ensinar este conteúdo, ensinar a administração financeira. Então, as 3 grandes áreas de decisão são as decisões de investimento de longo prazo, esta que veremos, as decisões de financiamento de longo prazo, que veremos na unidade seguinte, e as decisões de capital de giro, as decisões relacionadas ao gerenciamento, à administração do capital de giro, que já vimos na unidade passada, ou na unidade 2 da disciplina. Ok, então recapitulando o que já apresentamos, as decisões de investimento de longo prazo, nesse contexto, são aquelas decisões que produzem um reflexo imediato no ativo não circulante da empresa, né? Esta é uma forma de explicar o conteúdo, você enxergar a repercussão da decisão num balanço patrimonial. Na verdade, no patrimônio da empresa, o balanço é apenas uma representação gráfica, didática, do patrimônio de fato da empresa, né? Composto de bens, direitos e obrigações. Então aqui você consegue enxergar, por exemplo, que a empresa tem um rol de bens e direitos de longo prazo e que as decisões de investimento de longo prazo produzem reflexo diretamente aqui nessas contas do ativo não circulante. Então, por meio de exemplos, talvez fique mais fácil de nós entendermos o que são as decisões de investimento de longo prazo. São aquelas decisões associadas ou decorrentes da compra de um terreno, seja para a empresa usar ou não, né? Você já aprendeu isso em contabilidade. Se a empresa usar no seu negócio, o terreno é um imobilizado. Se a empresa não usar no seu negócio, comprou apenas para investir, então o terreno é um investimento, né? Classificado no investimento. Compra de um imóvel, compra de um veículo, móveis, utensílios, compra de máquinas e equipamentos, investir em fábrica, investir num novo processo produtivo, adquirir debêntures de outras empresas. Debêntures são títulos que empresas e sociedades anônimas podem emitir para captar recursos, né? E esses títulos é como se fosse aquele título público lastreado na Selic. Tem parecido. O CDB, o CDI, é parecido também, é a mesma ideia, né? Então uma sociedade anônima pode lançar título e os cidadãos em geral podem comprar esse título, e esse título, que é uma dívida da empresa, esse título remunera uma taxa de juros, às vezes participação no resultado da empresa e tal. Ok. A empresa também, a decisão associada à aquisição de ações ou debêntures, ações que não tinha falado, ações de outras empresas. Quando uma empresa compra ação de outras empresas, aquilo é tratado, classificado como um investimento, não imobilizado, é um investimento, né? Porque não tem a ver com a atividade empresarial da empresa que está comprando, né? E outros exemplos: investir em pesquisa e desenvolvimento de produtos, sistemas, métodos de produção, organização empresarial para que ela tenha mais rentabilidade. Então esses são os típicos exemplos de investimentos de longo prazo. É a aplicação de recursos que a empresa faz, com que nesses 3 exemplos que foi dito aqui, mostrado aqui, não há intenção de se desfazer. Ela compra por um longo prazo.
Longo prazo é mais do que o final do exercício seguinte, mas normalmente as empresas fazem investimento é mais tempo ainda do que o final do exercício seguinte. 5 anos, são 5 anos, 8 anos, 10 anos, esse é o horizonte normal de um investimento de uma empresa. Então imagina, uma empresa compra uma máquina e um equipamento. O que ela deve fazer para decidir sobre essa máquina ou equipamento que vai comprar? Ela deve estudar, fazer um orçamento de capital, analisar as opções alternativas, analisar que tipo de benefício econômico essa máquina nova traz para a empresa, né? E aí nós já vamos para o próximo slide, né? Os motivos para se investir, né? Então, aqui nós temos um rol aí de 5 motivos, né? Esse nosso conteúdo está embasado lá no livro do Gitman, Princípios de Administração Financeira. Então, o motivo seria expansão do negócio, expansão da empresa, expansão da corporação. O outro motivo, expansão, dizer, um novo ponto comercial, mais veículos para vender, mais plantas produtivas, mais máquinas, equipamento, novas máquinas e equipamentos. Um segundo motivo seria substituição, substituir um veículo, substituir uma máquina, um equipamento. E por que se substitui um equipamento? Bom, primeiro porque ele pode estar velho, né? Mas importante do que isso é porque ele deve estar obsoleto e o novo equipamento gera um benefício econômico, que normalmente se traduz em economia para a empresa, seja porque consome menos energia, seja porque gera menos desperdício naquele processo produtivo, seja porque dá menos manutenção, seja porque é mais produtivo, consegue produzir mais itens no mesmo tempo, né? Isso a gente pode pensar num carro. Um carro novo é mais econômico, dá menos gasto com manutenção, etc. e tal, né? Pode fazer mais viagens, acelera mais rápido, freia mais rápido, é mais seguro, tem outras questões também envolvidas. A empresa pode investir por uma questão de modernização. A modernização pode estar associada àqueles outros motivos que eu falei, mas também pode ser, às vezes, só coisas mais visuais, mais moderno, um novo processo produtivo, né? Vocês vejam que empresas prestadoras de serviço, logo depois que veio a pandemia do Covid, muitas investiram em sistemas eletrônicos de produção de conteúdo. Então, empresas que adotavam Word, Excel, o pacote do Office, por exemplo, puderam ou tiveram que aderir ao OneDrive, né, que é o pacote do Office, tudo nas nuvens, né? Então é uma modernização que permite alguns benefícios, inclusive as pessoas de trabalharem em casa, de terem gastos reduzidos com transporte, e muitas outras coisas, como por exemplo a empresa economizar em cafezinho, em papel, em um monte de outras coisas, né? Bom, outro motivo seria propriamente a necessidade de um novo empreendimento, que não significa necessariamente expandir o negócio, mas um novo negócio, um novo empreendimento. As empresas investem porque mudam um pouco de ramo para, de repente, começar a produzir algum insumo que é muito caro, que é muito dependente de importação. Então eles resolvem fazer um novo empreendimento para produzir esse insumo, essa matéria-prima. E outras finalidades, né? Eu até falei a questão de modernização, a questão de aparentar para o público, para o consumidor que tem um processo produtivo novo, que obedece. Aqui outras finalidades poderia ser, por exemplo, a questão do respeito ao meio ambiente. Então a empresa tem uma clientela que valoriza a preservação do meio ambiente e aí ela começa a fazer investimentos para transparecer para o seu cliente que ela respeita as normas ambientais, né, zera carbono, etc. e tal, então seriam outros motivos, né? No fundo, qualquer uma dessas 5 exemplos de motivos para se investir vão ou pretendem alcançar o que está escrito aqui embaixo: aumentar as vendas, conquistar mercados, obter retorno. Aqui, quando aumentar as vendas, obter retorno, não só em razão do aumento de venda, cabia aqui também a redução de custos e despesas, né? Que é uma coisa bem comum que decorre de investimentos, por exemplo, em situações de substituição de máquinas e equipamentos, tá? Bom, e para que a empresa, então,
realize esse investimento, existe um conjunto sugerido de etapas pela bibliografia que os analistas, a empresa, a área de administração, ou que deve preceder a tomada de decisão de investimento de longo prazo. Então, aqui nós temos 5 etapas. Primeiro, a geração do projeto, empresa, companhia que se preze, fomenta a criação de projetos, o nascimento de projetos. Como? Fomenta que incentiva, trabalha para a criação de uma cultura, por exemplo, de inovação, de que os funcionários, de que os empregados da empresa colaborem com projetos para reduzir despesas, para atuar num segmento de mercado que a empresa não via, para expandir, etc. e tal. Então, a geração de projeto, a ideia do projeto, o projeto, na verdade, é uma ideia colocada no papel. E o que a empresa tem que fazer é fomentar essas ideias e reunir esses projetos e estudá-los. Então, a empresa que se preza tem uma coleção de projetos a serem investidos, né? De repente, o momento não é adequado para determinado projeto, mas é para outro. De repente, o momento não é adequado para nenhum projeto, mas aqueles projetos existem e estão aguardando o momento para serem investidos. Então, a geração de projeto é a primeira etapa do orçamento de capital, que é o processo pelo qual vai culminar na decisão. Culminar na decisão, na verdade, não. Se você olhar aqui, a decisão é o terceiro item. Depois tem algumas avaliações que precisam ser feitas, já vamos comentar. Geração do projeto. A segunda etapa é o processo de avaliação e análise. Então aqui, depois que a ideia está no papel, aí tem uma equipe mais da área financeira, normalmente da área financeira, ou de engenharia, ou da área finalística associada ao projeto, que vai fazer projeções de receita, projeções de custos e despesas, investimentos necessários, vai fazer todos esses cálculos e jogar dentro de um diagrama de fluxo de caixa, vai calcular a taxa de retorno, o valor presente líquido daquele projeto, o tempo de retorno, conhecido como payback. E aí, com esse projeto no papel escrito e com essas análises realizadas, vai normalmente para a alta cúpula da empresa para a tomada de decisão. Então, o terceiro processo, não se toma uma decisão de investimento de longo prazo sem um processo cuidadoso de análise e avaliação de uma ideia, de um projeto. Então, não adianta tomar, não é recomendável que se tome decisões assim, sem fazer uma avaliação, uma análise. E nem sem ter um projeto no papel e sem haver esse processo de avaliação e análise. Tomada a decisão na alta cúpula, aí tem duas outras fases importantíssimas. Primeira delas, logo em seguida, é a implementação do projeto. Quem já construiu uma casa descobre que não adianta ter um projeto bonito e não ter um engenheiro para acompanhar o desenvolvimento da construção, porque é na implementação, na execução da obra que dá problema, que dá muito problema, não é? Porque quando a gente faz análise e avaliação do investimento, uma das coisas que a gente tem que avaliar com carinho é a quantidade de investimento inicial necessário. E na implementação pode dar muita coisa errada e aquele investimento sobe. Se aquele investimento sobe, sai do que havia sido planejado, automaticamente ele interfere na taxa de retorno que foi calculada e, portanto, a decisão já começa com problema. Já começa não alcançando o que havia sido previsto. Então, o processo de implementação é muito importante. Implementação do quê? Daquele projeto, né? E depois de implementado, né, com o cuidado necessário, deve-se fazer o acompanhamento. Para quê? Para verificar se aquilo que foi planejado, tanto em termos de investimento quanto projeção de receitas, projeção de custos e despesa, está ocorrendo de acordo com o planejado ou num nível aceitável de divergência.
Porque se não estiver, é preciso rodar aquele PDCA, né? Planejamento, execução, feedback e ajustes necessários, correções, né? E fazer correções para trazer aqueles resultados para as metas, para o que havia sido planejado. Porque tudo que sai muito fora do que havia sido planejado impacta negativamente na taxa de retorno, valor presente líquido e tempo de retorno que havia sido calculado. E aí aquela decisão financeira de investimento acaba tendo sido errada, e aí você não consegue alcançar o objetivo do administrador financeiro, que é maximizar o valor da empresa, ou seja, decidindo uma das partes, decidindo com um investimento que tem um taxa de retorno superior ao custo de capital. Continuamos aí no próximo